Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, essa situação do Thiago Almada, hein, ganhando capítulos finais, é a semana decisiva. Por quê? Porque as equipes que disputam Libertadores e Sul-Americana têm até o dia 8 para inscrever jogadores. E o Flamengo já deu prazo aí final para o Thiago Almada até quarta-feira, porque precisa correr atrás de reforço, tem que correr atrás de substitutos e tal. E a situação teve uma reviravolta que, na verdade, era uma reviravolta já cantada. Só o José Boto, com a sua sapiência, não percebeu, né? Enfim, Thiago Almada, nesse momento, bem mais perto do River Plate, mas os empresários malandramente não dando ainda uma palavra final, esperando até os 53 minutos do segundo tempo por uma proposta que seja do mundo europeu. Vamos falar também de Copa do Brasil. Teve gol, pelo menos, né? Depois dos jogos medíocres do sábado, domingo, teve gol. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Quero agradecer a sua audiência aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Quero agradecer o seu like, quero agradecer a você que participa aqui no chat, que participa conosco também contribuindo aí com o canal Dois Toques, deixando o seu hypar. Você não tem ideia de como você contribui clicando aí no botão hypar. E é claro, seu like, a sua inscrição já é algo muito importante pra gente. E mais uma vez vamos falar sobre Flamengo, sobre Thiago Almada, porque entra na semana decisiva e eu acho tão curioso, né, como o Flamengo, que é um clube muito importante no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas ele tem uma assessoria de imprensa impressionante. Não estou falando daqueles que são pagos, né, para funcionarem como assessores de imprensa do Clube de Regatas Flamengo. Tô falando dessa reportagem aí do GE. Olha só, você vai passando pelo site do GE, eu te desafio. Qual foi a última vez que o River Plate teve um espaço considerável para falar sobre qualquer coisa? Mas não teve, não teve. Hoje tem, sabe por quê? Porque o River Plate está muito mais perto de contratar o Thiago Almada do que o Flamengo, e aí o GE tem que fazer assessoria, né? Dizendo que o River vive uma crise. Imagine, 4 derrotas seguidas. Acontece com qualquer clube grande. Agora, pro GE, é crise. O Kudê permanece no cargo. River Plate perdeu pro Rosário Central. Rosário Central fazendo uma campanha muito boa na Libertadores. Não tem nada de desesperador em perder pro Rosário Central. Eu não vi essa crise quando o Flamengo perdeu pro Vitória e foi eliminado da Copa do Brasil. Não tinha crise. Aí agora o River Plate, perdendo 4 seguidas, então o River Plate, lembrando, teve a segunda melhor campanha da Copa Sul-Americana, tá aí com perspectivas, teve 2 contratações de impacto, trouxe o Correa, do Ángel Correa do Atlético de Madrid, passagem por seleção argentina, jogador importante, trouxe uma joia, o novo Enzo Fernandes do Vélez, olha, crise, bom. Mas a assessoria de imprensa, dentro da imprensa, tem que tentar sensacionalizar, né? E outra, muito dedo para falar da situação do Thiago Almada. A situação do Thiago Almada é simples. Por que até o momento ele não fechou com o Flamengo? Gente, é muito simples. Tem 3 pontos aqui. A assessoria de imprensa não vai, obviamente, alcançar esses pontos, né? E não é por falta de inteligência, não. É por agenda, né? É por agenda. A agenda tem que ser sempre positiva. A primeira situação, gente, os empresários não querem que o Almada dê um passo atrás na carreira. É muito difícil de entender que jogar no Flamengo é um passo atrás na carreira em relação a qualquer time da Europa. E não é porque o Flamengo é menos importante, gente. Aí Flamengo, River Plate, é passo atrás na carreira. Você que é torcedor do Flamengo, você sabe muito bem do que eu estou falando. Estando aqui, só o fato de você estar aqui já é passo atrás. Não está lá. Você não está onde a coisa acontece. Você não está no primeiro mundo futebolístico. Lamentavelmente é assim. Não é algo que eu gosto de falar aqui, né? Inclusive me incomoda muito, mas é a realidade. O jogador não quer estar aqui. Até aquele que nasce aqui, ele já quer ir para lá. Por quê? Porque lá estão os grandes contratos, lá é a vitrine. Mesmo que você jogue num clube de terceira
prateleira. Lá é a vitrine. O futebol aqui é isso aí, entendeu? Muito disputado, isso e aquilo, é horrível. O futebol brasileiro, nível técnico, é horroroso. Então aqui tem que ser a última opção, eu entendo esses caras. É o que transformaram. Dá parabéns para a CBF mais uma vez. Eles transformaram os dirigentes também dos clubes, maravilha. Vocês transformaram o futebol brasileiro nisso aí, nessa várzea. E aí, é muito simples de entender que eles não querem que o jogador deles vá pro Flamengo. Deu sim pro Flamengo? Deu sim nada. Isso é mentira, galera. Não caiam nesse papo. A imprensa tem dessas fake news. Assim como o Danilo disse sim pro Palmeiras, assim como o Botafogo disse sim para o Palmeiras. Isso nunca aconteceu. Vamos parar com essas mentirinhas para agradar torcedor. A Almada nunca disse sim pro Flamengo. Agora, óbvio que os empresários disseram, e aí, desenvolve. Você tá olhando, é como se tivesse antigamente, né? Antigamente, você tá lá curtindo uma música na night, e aí você tá olhando para aquela pessoa lá, que você tá afim daquela pessoa. Aí vem uma no seu ouvido, poxa, você é tão linda. Vai falando aí, desenvolve. Aham, tô te entendendo, mas tô olhando para aquela ali, né? É o Flamengo. O Flamengo lá no ouvido do staff do Almada e tal, e eles olhando para Europa. Sempre foi assim. E aí é claro que o staff não vai fechar a porta para um clube importantíssimo na América do Sul. O atual campeão da Libertadores, gente. Então eles não vão dizer não. Se fosse a única proposta, bom, aí eu talvez dissesse que pode ser que o Almada realmente tivesse fechado com o Flamengo. Mas para um jogador da qualidade do Almada, que não é também, que absurdo, é o futuro Messi e tal, nada disso. Mas é um bom jogador, e já mostrou isso. Há outras propostas. Então assim, por que ele não fechou com o Flamengo? Primeiro porque ele quer ficar na Europa. Prefere ficar no Atlético de Madrid, se não ficar no Atlético de Madrid, prefere qualquer outro clube do futebol europeu. Segundo, entre voltar para a Argentina e ir para o Brasil mais uma vez para jogar num rival do Botafogo, ele vai preferir para a Argentina. Isso é óbvio. Quem não consegue perceber isso é quem coloca sempre, né, as cifras acima de qualquer outra coisa. Dinheiro no mercado do futebol de hoje, é claro que está acima de muita coisa. Mas o jogador, se tem uma proposta do River Plate para jogar num gigante do futebol argentino, um dos clubes mais importantes do futebol argentino, e jogar no Flamengo, fechando portas, encerrando histórias, perdendo a referência que ele tem com a torcida do Botafogo, com os títulos que ele conquistou no Botafogo, porque você vai iniciar uma história nova e não sabe se vai ganhar título, se vai ser titular, se vai ser importante, se vai cair nas graças. É um risco muito grande. E uma proposta para ficar perto da família, do futebol argentino. Então o Almada, segundo ponto é esse. Entre voltar para perto da família e ir para o Brasil, para um rival do Botafogo, ele prefere voltar para perto da família, voltar para o futebol argentino. Que aí no River ele tem possibilidade de voltar para o futebol europeu, né? Bom, então assim, são várias razões. E a terceira é que o Flamengo não paga a gente. Não paga intermediário. O Flamengo não paga mais empresário. Eles acharam que isso ia passar batido? Não ia passar batido. Se o BAP não se retratasse publicamente, o BAP arrumou um problema. A agência lá de empresários, né, a associação deles, entrou na CBF pedindo que isso fosse incluído no fair play financeiro e tal. Enfim, um estardalhaço danado, a gente concordando ou não, o empresário quer dinheiro. Então, por que o Almada, até o momento, não fechou com o Flamengo? Primeiro, porque os empresários querem que ele fique na Europa. Segundo, que entre River e Flamengo eles preferem o River, já está claro isso. E terceiro, que o presidente do Flamengo suspendeu o pagamento para empresário. É o suficiente. É o suficiente para o jogador cozinhar o Flamengo em banho-maria até achar uma proposta melhor, tá? Bom, nesse momento é mais River do que Flamengo. Mas antes que o torcedor do River fique dando pulinhos de alegria, muita calma nessa hora, que se aparecer qualquer proposta do futebol europeu, adeus River Plate, tá? É assim que funciona. Copa do Brasil, teve gol, né? Graças a Deus, mas como eu prometi pra vocês, não vou me irritar vendo o jogo de Copa do Brasil, primeiro jogo, esse fim de semana. Me arrependi, né? Porque houve bons jogos, né? O segundo tempo de Palmeiras e Fortaleza, onde o Palmeiras basicamente se classificou, né? Não há dúvida quanto a isso, né? A diferença de um Palmeiras, líder da Série A, para um Fortaleza na Série B é muito grande. Na Série A já era uma diferença grande, imagine Fortaleza na Série B. Internacional, quem diria, vencendo o Corinthians, a fatura não está resolvida, mas o Fernando Diniz vai ter trabalho, hein? Fernando Diniz abriu o time, o Internacional foi lá, venceu por 2-0, já tinha engrossado o caldo contra o Flamengo, mostrando ali uma recuperação
não só na temporada, né, mas especificamente no Campeonato Brasileiro precisa se recuperar, mas a Copa do Brasil passa a ser um caminho interessante para o Internacional tentar alegrar sua torcida que vive aí triste há tanto tempo. Teve também Grêmio e Mirassol, na verdade Mirassol e Grêmio, né? O torcedor gremista estava aborrecido porque o Grêmio nunca venceu o Mirassol na vida, é um freguês do Mirassol, tá? Conseguiu empatar 1-1, bom resultado para o Grêmio, que agora Grêmio, Luiz Castro vai ter que decidir na Arena Grêmio, não tem funcionado, né? Não tem sido um bom presságio aí para o torcedor do Grêmio. A gente vai falar muito de futebol, do Dois Toques, a casa do futebol ainda no dia de hoje, trazendo outras informações especificamente do mercado da bola. Beijo grande, até a próxima!